Fala galera, beleza? Meu nome é Péricles Almeida e eu sou sargento da Polícia Militar de Minas Gerais. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre avaliação psicológica. Eu gostaria de falar com os senhores que tenho percebido que a maioria das pessoas que assistem os vídeos do canal ainda não são inscritas no canal. Então antes que você se esqueça, clica aqui embaixo no botão inscrever-se e em seguida no joinha para curtir o vídeo. Dessa forma você estará ajudando o canal a crescer e alcançar e ajudar outras pessoas. Senhores, eu gostaria de deixar claro que eu não sou psicólogo. Para gravar esse vídeo, eu usei como base a minha experiência, levando em consideração que eu fui candidato ao concurso de soldado por 2 vezes, sendo submetido ao teste psicológico por 2 vezes. E além disso, tirei dúvidas e conversei com alguns amigos meus que fizeram o concurso em outros anos, para dessa forma poder estar trazendo para os senhores como o teste psicológico é aplicado nos concursos da Polícia Militar de Minas Gerais. Além de entender como a avaliação psicológica funciona nos concursos da PMMG, este vídeo tem como objetivo fazer com que você, candidato ou candidata, possam saber a quais testes vocês podem ser submetidos no dia da avaliação. Gostaria de ressaltar que esse vídeo vale tanto para os concursos de soldado como para o concurso de oficial, o CFO. Então, no decorrer desse vídeo, nós veremos como funciona a avaliação psicológica nos concursos da PMMG, vamos desvendar alguns mitos sobre o teste psicológico e ainda passar para os senhores algumas dicas que poderão fazer a diferença na vida de vocês no dia da avaliação psicológica. Mas antes da gente entrar no assunto, roda a vinheta. Vamos dar início a esse assunto tão polêmico, que é a avaliação psicológica, ou teste psicotécnico, como também é conhecido entre os candidatos. Então fiquem comigo e assistam o vídeo até o final, pois eu separei no final do vídeo uma surpresa para os senhores. A primeira coisa que eu acho importante ressaltar quando se fala de avaliação psicológica nos concursos da Polícia Militar de Minas Gerais é analisar o que o Estatuto dos Militares Estaduais de Minas Gerais trata sobre o assunto. O parágrafo 4º do artigo 5º deste Estatuto fala que a avaliação psicológica deverá compreender no mínimo os seguintes testes. Primeiro, teste de personalidade. Segundo, teste de inteligência. Terceiro, dinâmica de grupo, prova situacional ou anamnese psicológica. Nós vamos ficar com esses 3. Teste de personalidade, teste de inteligência e anamnese psicológica. Analisado o estatuto, eu gostaria de tirar de cara uma dúvida, que é muito frequente entre os candidatos. Fiz o teste psicológico e fui reprovado. Existe a possibilidade de fazer de novo e ainda ser aprovado? Senhores, a resposta para essa pergunta é sim. O candidato pode ser reprovado no teste psicológico e numa segunda oportunidade que ele prestar o concurso, for submetido ao teste novamente, ser aprovado. Isso aconteceu comigo e fiz o concurso soldado 2016 para a capital e fui reprovado na avaliação psicológica. E aproximadamente 5 meses depois eu fiz o concurso CFSD 2016 para o interior e fui aprovado. Pelo meu ponto de vista, um dos maiores motivos de reprovação na avaliação psicológica é a ansiedade, pelo fato do candidato não saber, não ter ideia a quais testes ele será submetido. Então, esse problema eu acredito que os senhores não terão mais após terminar de assistir este vídeo. Sem mais delongas, vamos falar então como os testes têm sido aplicados nos concursos da PMMG. Comumente, os testes são aplicados em 1 ou 2 dias, sendo que quando eles são aplicados em 2 dias, o segundo dia geralmente é reservado somente para a aplicação do teste conhecido como PMK. Sendo que das vezes que eu realizei os testes, eles ocorreram da seguinte forma. Da primeira vez que eu realizei a avaliação psicológica, no primeiro dia, eu fui submetido a 3 tipos de teste: anamnese psicológica, teste de inteligência e teste de personalidade. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. A anamnese é uma entrevista feita através de um questionário que tem como objetivo saber sobre a vida do candidato. Nela você vai encontrar perguntas do tipo: por que você escolheu ser policial militar? Se você tem algum parente que é policial militar? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Se você toca algum instrumento musical? Entre outras perguntas. Testes de inteligência. Os testes de inteligência geralmente usados são os testes de raciocínio lógico. Fiquem atentos com os testes de inteligência. Muitos candidatos são reprovados nele com resultado de nível de inteligência abaixo da média. Então, na minha opinião, o que falta é um pouco de preparo e um pouco de atenção dos candidatos, que muitas vezes ficam muito ansiosos e não se preparam para um teste de raciocínio lógico e acabam sendo reprovados. E como funcionam esses testes de raciocínio lógico? É entregue ao candidato um caderno com diversas questões, sendo que essas questões apresentam figuras ou formas que seguem uma sequência ou uma lógica. E de acordo com essa sequência ou lógica, o candidato deve marcar a alternativa correta que dá essa sequência ou lógica apresentada na questão. Um mito que nós precisamos quebrar sobre o teste de raciocínio lógico é que o candidato precisa responder todas as questões do caderno para ser aprovado. Falo isso por experiência própria.
e conversando com outros amigos que fizeram o concurso durante outros anos, pois quando eu fiz não respondi todas as questões e tenho amigos que foram aprovados e também não responderam todas as questões. É lógico, senhores, que existe uma certa quantidade de questões que precisa ser respondida de forma correta para que o candidato seja aprovado. Mas um grande mito que os candidatos costumam falar é que precisa se responder todas as questões do teste de raciocínio lógico. Isso é um mito. Você precisa responder uma certa quantidade, que não é falada pelos psicólogos, mas não necessariamente responder todas as questões. Testes de personalidade. Na primeira vez que eu fiz o concurso, o teste de personalidade que eu fiz no primeiro dia que eu me lembro foi o palográfico, que é aquele onde você vai fazendo os tracinhos com lápis, comumente usado hoje em dia quando a pessoa vai tirar a sua habilitação. Da segunda vez que eu fiz o concurso, o teste de personalidade que eu realizei no primeiro dia foi o IFP. Esse é um dos diversos testes de personalidade direta que podem ser aplicados ao candidato. O que esses testes têm em comum? É entregue ao candidato um caderno com diversos afirmativos, 100 afirmativos, 150, 200. Essa quantidade de afirmativos vai variar de acordo com cada teste, sendo que junto com o caderno de afirmativos é entregue ao candidato uma folha de respostas, onde ele deve marcar para cada alternativa o tanto que ele concorda ou discorda com cada afirmativa apresentada. Um exemplo seria: gosto de realizar atividades em grupo. As alternativas que ele poderia responder, por exemplo, seria: concordo, concordo fortemente, não concordo nem discordo, discordo e discordo fortemente. Então é isso. Testes aplicados no primeiro dia: anamnese psicológica, teste de inteligência e teste de personalidade. Sendo que quando é aplicado os testes somente em um dia, provavelmente você será submetido a 2 testes de personalidades. Comumente são aplicados os questionários com mais de 100 afirmativas e o teste palográfico. Isso quando o teste é aplicado em um só dia. E como é o PMK? Então, se o candidato for ser submetido ao PMK, no segundo dia ele irá se apresentar em uma clínica de psicologia, onde aguardará até ser chamado para apresentar-se em uma sala, que ficará isolado com um psicólogo. Nesse local de aplicação de teste, existe uma mesa e uma cadeira específica onde o candidato irá se sentar. Essa mesa é toda projetada somente para a aplicação deste teste. Dessa forma, é entregue ao candidato 2 lápis e apresentado a ele algumas folhas com desenhos e formas, onde ele deverá dar continuidade a esses desenhos e formas, sendo que em algumas folhas ele realiza o teste com uma mão e em outras folhas ele realiza o teste com 2 mãos. Ressalta-se que após iniciar o teste, a visão do candidato é encoberta e ele deve continuar a realizar os desenhos e traços sem que esteja vendo aquilo que ele está fazendo. Agora que os senhores já sabem um pouco sobre esse teste, vamos desvendar alguns mitos sobre o PMK. 4 mitos: riscar a mesa do PMK, quebrar a ponta do lápis, tremer um pouco e repetir alguma das folhas do teste. Isso não quer dizer necessariamente que os senhores serão reprovados. Principalmente uma coisa que assusta muitos candidatos é quando a psicóloga chama ele após a realização do teste para repetir algumas folhas do teste. Então, já que os senhores têm ciência de como funciona a avaliação psicológica nos concursos da PMMG, eu vou passar para os senhores algumas dicas e revelar a surpresa final. No dia anterior à avaliação psicológica, mantenha sua rotina de vida normal. Evite fazer o uso de bebida alcoólica, excesso de atividades físicas e durma bem. Se você mora em outra cidade, viaje um dia antes. Não deixe para viajar no dia do teste. Procure um hotel e fique próximo ao local onde serão aplicados os testes. Outra dica importante é que antes dos testes, os psicólogos costumam fazer uma explicação. Atente para a explicação dos psicólogos. E se eles perguntarem se ainda resta alguma dúvida, só inicie o seu teste após sanar todas as dúvidas. Comumente, para a aplicação dos diversos testes, existe um tempo para que esses testes sejam finalizados. E nem sempre o candidato saberá qual tempo é esse. Então seja produtivo e faça de forma correta os testes dentro do tempo. Então, agora que chegamos ao final do vídeo, eu estarei trazendo para os senhores a surpresa que eu falei. Para gravar este vídeo e para que os senhores possam ter um conhecimento maior de como funciona a avaliação psicológica na PMMG, eu preparei um material de apoio. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para este material, mas aguarde, essa não é a surpresa vem agora. Para elaborar este material de apoio, eu usei diversas referências, entre elas o Manual do Psicológico do concurseiro Robson. Eu não sei a origem desse material e nem conheço seu autor, apenas achei na internet para download. De igual forma, se os senhores pesquisar, também vão encontrar. O que eu achei interessante nesse material? Este manual possui diversos exercícios de raciocínio lógico, semelhantes aos exercícios que são cobrados no dia da avaliação psicológica. Então é bom para vocês darem uma treinada. Além disso, ele possui outras dicas relacionadas ao teste psicotécnico. É um material extenso com 422 páginas, mas eu acho que vale muito a pena dar uma olhada. Para que você possa ter acesso a este manual de forma rápida,
baixe o material de apoio que eu deixei aqui na descrição do vídeo, vá na última página em referências e na última referência, onde está Manual do Psicotécnico do Concurseiro Robson, clique no link que você fará o download deste manual. Espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. E se possível, me sigam nas redes sociais. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se restou alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que assim que possível eu estarei respondendo os senhores. Um forte abraço e fiquem com Deus. Tamo junto!